Tá fazendo as contas aqui, faz mais ou menos, vai fazer um ano que a gente não fazia nenhum programa Pergunte Se Eu Saindo da Bolha. A gente gosta pra caramba disso, mas o ano passado foi complicado demais, inclusive meu segundo semestre especificamente foi muito complicado. Então a gente não teve tempo de interagir com vocês como a gente gosta. De qualquer forma, estamos aqui para responder. E o bom desse tipo de programa, inclusive pra gente mesmo, é porque vem coisa que a gente não sabe, que a gente tem impressão, a gente acha, né? E o que a gente não sabe, a gente tem que procurar. O que a gente acha é melhor dar uma embasada melhor. Inclusive saem uns paus aqui dentro. Tem coisas que a gente acaba se lembrando que a gente já tinha prometido que ia fazer e nunca fez. Então o Pergunte ao Seu Saindo da Bolha é mais interessante do que vocês podem imaginar pra gente. Tanto em termos de crescimento, como de alguma forma dar uma resgatada aí nos nossos projetos pessoais. Inclusive tem uma pergunta específica que a gente vai passar hoje, que passa muito em cima disso, gerou aí um monte de discussão. Então é muito bom conversar com vocês. Vamos lá, nesse programa mais estilo soltinho, né? Que é o Pergunte ao Seu Saindo da Bolha. Daqui a pouco a gente volta. E vamos responder mesmo, viu? Saindo da bolha. Menos notícia, mais informação para você. Vamos lá, nós estamos... Os programas anteriores do Pergunta Se Eu Saindo da Bolha, geralmente a gente juntava meio por temática, juntava por país e tal. Aqui não, a gente pegou, foi coletando tudo, coisas de Facebook, de Instagram, de Twitter, de DM que recebemos. A única bola fora que a gente deu, como a gente estava em gancho na época do YouTube, a gente esqueceu de anunciar para o pessoal do YouTube, então não entrou pergunta por lá, e geralmente lá tem umas perguntas bacanas também. Engraçado como cada plataforma tem seu estilo específico. Vocês vão reparar que as perguntas são bem variadas em temáticas e na forma, no assunto. Isso é muito bom, tá? Vamos lá então, vamos começar aqui pelo Edmar Valentim. Edmar Valentim, oi, tudo bom, rapaz? Você tá sempre... Ele é meio polyposition nosso lá no Facebook, viu? Ele pergunta o seguinte: se eu saindo da bolha, quero saber a origem da expressão chapéu de alumínio. É uma expressão que a gente adora, usa toda hora, tá? Pelo que consta, pelo que a gente viu já uma vez, a gente foi dar uma reolhada para ver se não apareceu coisa nova. Essa história do chapéu de alumínio aparece não exatamente como o chapéu de alumínio, eles falam tinfoil, né? Mas a gente usa aqui, a partir de um conto de ficção científica do irmão do Aldous Huxley, chamado Julian Huxley, tá? O conto, ele chama, quer ver? The Tissue Culture King. Foi publicado, tô lendo aqui, hein, gente, tá vendo como a memória não é toda essa aí, não. Foi publicado primeira vez em 1927. 27 eu falo, quem é do século passado, mais para trás, falar de 27, né? Mas tudo bem, 1927. E nessa historinha aí, o cara descobre que se ele botar um boné de alumínio, na verdade de metal, né? De folha de metal, isso aí seria útil, na verdade, para proteger as pessoas de efeitos de telepatia. Então, uma pessoa não consegue ler a mente da outra se a outra estiver usando o chapéu de alumínio. E aí vem essa história toda, dessa questão que se virou mais tarde uma questão de teoria conspiratória, inclusive. O que é interessante nessa história é que, em última análise, o pessoal diz o seguinte, que se você teoricamente usasse uma folha um chapéu de alumínio, seria pior, porque o que você tem de recepção de transmissão de rádio, ela é amplificada quando você faz uma calota com alumínio ou com qualquer metal. Então, teoricamente, o que vem de fora, ondas de rádio, etc., são amplificados para dentro da cabeça. Então, usar
teoricamente, um chapéu de alumínio pode, segundo o conto, ajudar a evitar a telepatia, mas, por outro lado, alguém do lado de fora poderia mandar informações, poderia mandar ondas de alguma forma eletromagnéticas, tal, com mais força para sua cabeça, tá? Então, independente de tudo, é tudo uma grande bobagem, mas é legal pra caramba. Gosto da ideia do chapéu de alumínio. A gente sempre que pode, inclusive, a gente ilustra aí nossas coisas com o chapéuzinho pontudo, tá? Muito obrigado pela pergunta, Edmar. Então, vamos lá. A segunda pergunta que a gente tem aqui é do Rafael Chervinsky. Falei certo, Rafael? SZ com som de Chervinsky, certo? Não sei. Se eu sair da bolha, o Dani Gentili costuma dizer que as informações são produzidas por pessoas de esquerda. Eu, sinceramente, eu entendo a expressão de antes ignorante do que mal informado, verdade. Gostaria que nos respondesse isso. Também é método para nos conduzir, além da questão financeira também. Como quebrar jornais e revistas que não se preocupam com a informação e sim com a doutrinação, tá? Então tem uma sequência boa de perguntas aqui. O Danilo Gentili fala isso, sim, a grande parte da produção de informação no mundo é feita por pessoas com cabeça, a gente chama, né, de cabeça de esquerda, cabeça de direita. Tem um episódio nosso lá de 2019, quando a gente começou, chama isso, polarização é o Katsu, tá? Botaram aqui na minha frente, 16 de abril de 2019. O que acontece? Lá a gente tem uma descrição interessante que é feita sobre como funciona a cabeça direita e a cabeça de esquerda, a partir de estatísticas, etc. Tal, muito interessante, que de alguma forma faz com que as pessoas da área de comunicação, que deveria ser o meu caso, inclusive, tenham em princípio a cabeça à esquerda. Então é um processo até meio natural que você tenha publicitários, que você tenha jornalistas que tenham essa tendência. Só que conforme as coisas foram degradando em termos de ensino, ou seja, na academia propriamente dito, e você passou a ter de um perfil onde você tinha uma distribuição ainda que meio anormal, entre, vamos chutar total, tá? 30% de professores com cabeça direita e 70% cabeça de esquerda nesses locais. Com o passar do tempo, isso acabou. Praticamente hoje, toda a academia, principalmente na área de humanas, é de esquerda, o que significa que você acaba formando mais pessoas de esquerda que vão entrar nos jornais, que vão entrar nas agências de publicidade e vão passar as informações que eles acreditam que são boas, tá? Como você diz, é verdade, né? Antes ignorante do que mal informado, e é verdade, eu gosto de uma outra também, é melhor não ler nenhum jornal do que ler um jornal só, né? Você pergunta, isso é método para nos conduzir? Eu acho o seguinte, existe a parte do método e existe a parte orgânica da coisa. A parte orgânica da coisa ela é meio decorrência, porque aquilo que eu falei, se você começa a formar pessoas só com cabeça de esquerda, e o jovem é muito mais fácil de ser tratado para que entenda o pensamento de esquerda como algo mais justo, e o jovem em princípio mais sonhador, aquela coisa toda. Enquanto você está nessa fase inicial da vida e você está cada vez mais contratando pessoas nos jornais mais novas, é muito ruim, gente, sério. Outro dia eu estava vendo uma coluna no Estadão, na verdade são os drops que tem na página 2 do Estadão, e eu estava vendo o texto do cara, era um texto infantil, sério, a sensação que eu tive era que era um molecão que estava escrevendo. E eu tive a pachorra de sair procurando o nome do cara, achei o sujeito nas mídias sociais e era um moleque mesmo. Ele estava substituindo uma outra pessoa, que eu não tive nem curiosidade de ver quem que era, mas era, sei lá, era um cara de 20 e poucos anos, 25, 26, sei lá, alguma coisa nesse sentido, recém-saído da faculdade, que estava com a responsabilidade de ter a página 2 do Estadão. Tá? Então, a partir do momento que você tem essa juniorização, você tira o cara automaticamente da faculdade, ele passa a ter a possibilidade de ter peso dentro de uma organização, isso serve para todas as organizações, você vai ter pessoas mais jovens, logo mais cabeça esquerda conduzindo. Se a partir do momento que você tem a cabeça da empresa, aí sim, você tem a cabeça da empresa
Com esse drive também, sim, passa a ser método, porque aí você vai selecionar, basta que você faça uma seleção dentro dos quadros de uma maneira mais ou menos mal distribuída, propositadamente, você está tendo método sim, você está tentando forçar para goela abaixo as pessoas informações que não são verdadeiras, ou que são enviesadas, ou que são distorcidas. Eu entendo hoje que a grande parte da imprensa brasileira e internacional tem esse objetivo, sim. E a mão de obra aí é abundante, tá? A mão de obra realmente é muito abundante. E você pergunta, além da questão financeira, como quebrar jornais e revistas que não se preocupam com informação e sim com doutrinação. É difícil, assim, não é impossível, mas é difícil porque quem manda hoje nos grandes grupos de comunicação, e que são grupos de comunicação enviesados, são pessoas que já têm muito dinheiro. Então, tanto faz. Às vezes assim, o cara, puxa vida, caiu a audiência. Não é muito o caso da Globo não, mas vamos dizer assim, caiu 30%, 40% da circulação do Los Angeles Times. Ele vai continuar funcionando. Ele vai continuar funcionando porque tem um bilionário lá que tem a sua agenda de esquerda. Na verdade não é uma agenda de esquerda, é uma agenda de capitalismo de compadrio, né? Que vai fazer essa amarração constante entre Estado e as grandes corporações através de um discurso progressista. E aí para ele tanto faz, se ele tiver a tiragem de 1 milhão ou de 700 mil, ele não vai parar. Ele não vai parar, a não ser que isso não chegue num determinado momento que vire uma constante perda. A gente percebe essa queda hoje nas Big Techs, ou seja, elas estão demitindo uma barbaridade porque um pouco do show está acabando. Né? Um pouco desse show de enfiar na cabeça das pessoas essa agenda progressista 24% está acabando, está enchendo o saco das pessoas, elas estão saindo das plataformas e estão procurando coisas alternativas. Pode ser que você tenha realmente canais, você tenha jornais, você tenha redes de comunicação que não aguentem esse tranco, tá? E aí sim, você vai quebrar. Então é um processo natural, simplesmente você dá as costas para aquilo que você não quer, que você não gosta. Então, por exemplo, eu tenho horror à Globo News, tá? Não é que eu não gosto da Globo News, eu tenho horror. Eu não assisto e pronto. Aí a partir daí eu sei que eu estou ajudando de alguma forma a fazer a redução de audiência e consequentemente os patrocinadores vão ser menos interessados em investir naquele lugar. Mas é o que a gente pode fazer, assim como é o que a gente pode fazer também com as marcas que fazem esse showzinho woke, você para de consumir. Eu sou chato, eu não consumo Nike, eu não consumo Uber, tem várias marcas aí que eu não consumo, porque são marcas, Ben & Jerry's, além de ser um sorvete caríssimo, tem uma cabeça, o gerenciamento da empresa é totalmente progressista, então eu não consumo esse tipo de marca, tá? Sempre que possível, então, consulta, vai atrás, bate papo, troca informação com os amigos e não consuma. Essa é a única ferramenta que a gente tem atualmente, tá bom? Aqui eu vou pisar na bola fortemente, eu vou explicar, tá? Eu vou explicar e vou pedir para a pessoa, por favor, se identificar se ela quiser depois. O que acontece? Entrou pelo Instagram essa pergunta e na hora que a gente clicou lá para puxar a pergunta em si, ele entrou para respondidos e depois sumiu e a gente não teve tempo de anotar quem mandou, mas a pergunta é muito boa. Eles perguntam o seguinte: galera, me diz aí, vai demorar para sair uma invasão chinesa em Taiwan? E será que, acontecendo isso, os Estados Unidos entrariam nessa guerra? Olha, vou colocar a minha posição aqui. É muito complicado esse tipo de situação para você bater o martelo, tá? Veja, por exemplo, a gente errou forte aqui. A gente não imaginava que a invasão da Rússia fosse ser na época que foi. A gente até imaginava que em algum momento isso ia acontecer por causa das questões lá relativas a Donbás. Eles iam fazer em algum momento, de alguma forma, mas a gente não acertou a data não. Quando a coisa estava começando a apertar lá e a gente falava, olha, não, os caras não vão fazer agora, não, tá chegando frio, não, tá no inverno. Então a gente pisou na bola, errou forte na bola de cristal ali na data da Ucrânia. Em relação à China é mais ou menos a mesma coisa, mesma dificuldade de acertar um chute desse. A nossa impressão, então vou dar a nossa impressão, tá? A nossa impressão é o seguinte, que é muito mais complicado, muito mais complicado a China invadir Taiwan do que a Rússia invadir a Ucrânia. E vocês estão vendo o perrengue que é isso aí. Para a China invadir Taiwan, ela tem que atravessar o mar, é um desembarque muito grande, gigantesco. E a única forma de você fazer um desembarque desse tipo é ter uma
marinha muito grande, que eles estão montando, efetivamente, eles estão montando sim, apesar de não ser uma coisa extremamente brilhante do outro mundo, mas é uma marinha volumosa e eles precisam transportar tropa de um lado para o outro. Isso significa que, num certo sentido, Taiwan tem uma vantagem que, se ela destrói aquilo que está no canal de Taiwan, ou seja, os barcos, os navios, qualquer coisa que seja usado para desembarque, ela está cortando o mal pela raiz antes mesmo de começar a guerra dentro do território dela. Não é como na Ucrânia. A Ucrânia se atravessou a terra, chegou lá. Então, o problema da guerra de Taiwan é desembarque. Esse é o principal, na nossa visão, o problema militar principal. O segundo ponto é que, apesar da força ser desproporcional, automaticamente isso geraria um problema geopolítico gigantesco, onde você teria certamente, assim, eu não sei se os Estados Unidos entraria, provavelmente sim, mas certamente você teria, por exemplo, a entrada do Japão nessa história. Muito provavelmente você teria outros países da região, Filipinas entrando nessa história, muito provavelmente você teria a Austrália entrando nessa história. Então você tem uma movimentação e talvez até você, por mais que a Índia tenha voltado a namorar um pouco com a China, as relações deles nunca são muito legais, né? Você pode ter uma abertura de espaço que eles não querem perder do outro lado, lá do país deles, com a Índia, tomando de volta as coisas que eles consideram deles. Então eles não estão numa situação tão tranquila assim. Eles conseguiram fazer um avanço territorial, principalmente no mar, naquela região, porque as coisas foram sendo deixadas, mas nunca foi feita uma ação militar especificamente estruturada para qualquer lugar que eles tenham avançado, tá? Não foi nunca. Sempre foi uma questão. A expansão chinesa, ela sempre foi muito mais do com licença, do que chegar e falar assim, vou derrubar tudo e botar aquilo lá abaixo e entrar naquele lugar que é meu, tá? Dessa vez em Taiwan teria que ser dessa forma. E apesar de Taiwan você ter pessoas, você ter uma parte da população que se vê como chinesa, até tem uma certa simpatia, não vai ser algo que eles querem lá dentro. Então eles vão ter que primeiro fazer esse desembarque gigantesco para depois tomar porrada dentro do território de Taiwan. Isso significaria, vamos dizer que em última análise aconteça, significa uma destruição gigantesca e, em última análise, também um colapso econômico gigantesco de proporções assim inimagináveis na economia mundial, que vai afetar principalmente a China, tá? Nós sofreríamos todos com isso, nós sofreríamos certamente por falta de tudo quanto é coisa que vocês possam imaginar, mas quem perde financeiramente muito nessa história vai ser a China, e talvez isso não seja, eles não tenham capacidade para se sustentar numa guerra longa, tendo uma dificuldade financeira acontecendo a partir do primeiro dia. Eu acho assim, pode acontecer e as condições são muito mais de momento político dentro do Partido Comunista Chinês do que um momento militar apropriado. Se de repente as coisas forem para o vinagre dentro do PCC, o Xi Jinping ficar maluco, ou tiver um golpe de um pessoal mais duro que o Xi Jinping lá dentro, sei lá, qualquer coisa muito louca que a gente não está acostumado a ver, porque a gente não acompanha, né? A bem da verdade, a gente não acompanha nada do que acontece dentro da China, é tudo muito encapsulado lá. Mas se tiver uma loucura demais, pode ser que essa invasão aconteça, mas não tem nada a ver com as nossas previsões com visão ocidental, não, tá? Se os Estados Unidos entrariam, provavelmente teriam que entrar. Teriam que entrar sim, até porque seria fácil vender dentro dos Estados Unidos para o público americano. E, obviamente, o pessoal da indústria de armamentos ia forçar muito para entrar nessa história e vender o máximo que eles pudessem, que é onde boa parte dos políticos democratas e republicanos nadam, né? É a fonte preferida deles. Próxima pergunta, Violeta. Seu Saindo da Bolha, o que você acha desta thread do Twitter sobre ChatGPT? E ela passou um link para mim falando lá do Dan, daquele hacking que é possível fazer com o ChatGPT. Essa questão de você hackear o ChatGPT, ela já está na 6ª, 7ª versão, se não me engano, a última vez. O Google aqui começou a falar comigo no meio da minha frase, olha que loucura. Mas assim, em princípio, essa questão de hackear o ChatGPT já se mostrou uma possibilidade. Tem coisas interessantíssimas pela forma com que você consegue fazer o tal do prompt, né? Para você fazer com que o sistema trabalhe da forma com que você quer, que basicamente seria o quê?
esse hacking? Seria tirar as balizas que foram colocadas pelo pessoal que desenvolveu para ele ficar restrito a determinados assuntos, ele ser politicamente correto, ele não entrar em temas espinhosos. Então, se você faz uma pergunta sobre, sei lá, por que uma pessoa pode ser, sei lá, racista? Ele vai fazer uma lição de moral para dizer isso, e ele não vai dizer assim, olha, ele pode ser racista porque ele teve uma formação familiar, etc. Ele nunca vai fazer algo que de alguma forma pareça que ele está concordando com algo que é colocado para ele como negativo, tá? Então, existem balizas bem estreitas, inclusive ele tem essa questão que ele fala também sobre ter dados até 2021, que também não se leva muito isso a sério. Se ele é um compilador, não teria porquê. A gente fez alguns testes interessantes, não chegamos a fazer o teste do Dan, né, que é o que eles chamam, mas assim, recentemente a gente até publicou no nosso Twitter lá um papo que a gente teve, e para chegar, foi muito engraçado, para chegar nessa questão, na tela que a gente publicou no Twitter, eu fiquei, mas olha, eu fiz um texto gigante conversando, falando que ele deveria, que ele não deveria, que eu espero, que eu não espero. E a sensação que a gente tem mesmo é que se você embromar um pouco, é possível você conseguir tirar algumas dessas amarras dele, tá? Não tenho nenhuma pretensão de falar que nós hackeamos o ChatGPT, mas dá para você meio que levar no bico, tá? Então, nesse caso específico que a gente fez, a gente chegou num ponto onde ele passou para a gente que ele confundiu todas as datas, né? Basicamente, ele começou a se perder todo. A gente falava para ele que a gente estava em 2024, ele acreditava. Aí eu falei que estava em 2022, ele acreditava. Eu falei que nós estávamos em 2021, ele simplesmente se embananou inteiro ao ponto de chegar e falar que o Bolsonaro foi eleito em 2022 e que o Lula estava afirmando que as eleições não tinham sido justas porque tive problema com urnas eletrônicas. Melou-se tudo, tá? Então, um ponto que acho muito importante, que a gente sempre conversa por aqui. Dentro da lógica, que no caso é chamado de inteligência artificial, isso que para a gente, por favor, fico até à vontade para ser criticado nessa posição. Isso que está sendo apresentado para a gente com o ChatGPT, apesar da qualidade incrível que você tem de comunicação, que ele tem, o bot lá, ele ainda é um grande compilador. E compilar não é saber, tá? Compilar, você compila de formas diferentes, fontes diferentes, e dá uma resposta. Saber o assunto, você estudou previamente e tem uma posição sobre isso, tá? Não é o caso. Então, assim, ele é uma inteligência artificial, mas alto lá. E se ele erra, e ele erra com alguma frequência, nós temos que pensar direitinho qual é o uso que a gente vai fazer desse negócio. Existem usos interessantes, a gente usa profissionalmente já para determinadas situações, mas assim, o uso no sentido de angariar conhecimento é muito relativo, tá? Esse é um ponto importante. E o segundo ponto é a partir de quais fontes ele traz esse conhecimento, e se ele traz de fontes diferentes, como é que ele remunera de onde veio esse conhecimento. Tudo muito complicado, tá? Então, como nós não conseguimos ainda ver o ChatGPT e outras várias ferramentinhas que apareceram de inteligência artificial ultimamente, nos últimos, sei lá, 90 dias, vídeo para texto, texto para vídeo, texto para som, tem várias coisas que começaram a surgir aí, que a gente não vê com muita alegria, não estou tão animado achando que a gente passou alguma barreira especial em termos de tecnologia, não, tá? Não é veieira, não, prometo para vocês. Mas é que a gente já passou por tanto hype por aí afora que soa mais a um hype mais bem feitinho do que qualquer outra coisa, tá? O Leandro Campati pergunta: ô, seu saindo da bolha, HAARP, H-A-R-P, né? HAARP pode ser uma teoria real sobre seus efeitos? Veja as declarações da Turquia antes do terremoto. Ok, pode ser algo absurdo. Na época do Windows XP, a Microsoft compartilhou que a música Rhythm Nation afetava de fato os HDs por causa de uma determinada frequência. Rapaz, eu
essa é vamos lá, é uma teoria conspiratória que eu acho complicada, porque geralmente essas coisas precisam de uma estrutura muito grande. A gente sempre fala nos programas da gente que todo plano, uma hora tem que sair de dentro da casinha, porque senão ele vai ser sempre um plano. E ser só um plano não resolve quem está querendo fazer alguma coisa, certo? Então vamos dizer assim, meu objetivo é derrubar o governo da Bolívia. Então eu vou lá, vou conversar com o deputado, vou conversar com o senador, eu vou pegar um general e eu vou começar a vender arma para o exército, não sei o quê. Pode demorar 20 anos, pode demorar 30 anos. Mas uma hora alguém vai ter que falar, vamos para a rua, vamos botar as botas em marcha, certo? Porque senão é um plano eterno. E na minha sensação, isso é um plano eterno porque ele tem teoricamente teria uma estrutura tão gigantesca que nunca foi usada de fato para algo que a gente tem algum tipo de conhecimento. O terremoto aqui, o terremoto de lá, não tem como se comprovar nada, né? Então, para mim, ele é aquela famosa teoria que fica no cantinho, guardadinha na prateleira. Teoria conspiratória eu adoro, tá, gente? Mas que ele não tem elementos suficientes, pegando sem querer fazer jabá, mas já fazendo, pegando os nossos pilares lá do nosso livro Teorias Conspiratórias, ele não fecha muito bem. Então, normalmente, ele vai... É mais ou menos que nem os chemtrails, tá? Então, ele vai para uma prateleirinha guardada para quem sabe um dia aparece mais alguma coisa que comprove... Não que comprove, mas pelo menos ponha fogo para essa teoria ficar mais interessante. Seco Lucchesi, ele pergunta o seguinte... E aí... É uma sequência, tá? Ele pergunta assim, vai botar a gente na sinuca, hein, homem? Política brasileira. E aí, o que acham da direita brasileira ou das direitas brasileiras? E ele bota uma sequência de questionamentos. Infantil e sem maldade, ela é despreparada para o jogo político, ela é lacradora na rede social e pouco atuante no jogo, ela é desunida, ela é sem teoria, sem objetivo, sem saber onde quer chegar... Ela é parada no tempo. O que a gente acha? Olha, a reclamação geral que se tem da direita é que ela é desunida. Mas eu acho que ela é desunida por característica, porque a direita é de direita, né? Puxa, mas existem diferenças nas nuances da esquerda, mas qualquer forma que você coloca pensando na esquerda, ela sempre está voltada para o, aspas, interesse coletivo, e quando você fala de direita, você está falando para o individual. Então é mais provável que tenham pensamentos de direita individualmente diferentes, que gerem a tal da percepção de união, do que na esquerda. Só que tem um ponto importante que eu acho que aí está o erro da coisa. O problema não é ser desunida. O problema é aceitar que os indivíduos são diferentes. Afinal, você é de direita, né, pô? E aí, a partir daí, você fala assim, tá ok, não concordo nada com ele, eu não concordo 10, 20, 30, 40% com o que ele fala, mas, em princípio, eu acho que ele tem um ponto de vista válido, ou, em essência, nós somos parecidos porque somos ambos de direita. Esse eu acho que é o ponto. E aí eu acho, sim, que existe uma certa infantilidade. E essa infantilidade é muito menos das pessoas e muito mais pelos meios. Como o canal de discussão disso tudo são as redes sociais, e principalmente se você for pegar o Twitter, é um canal de discussão meio violento, né? Então, quando o cara discorda, ele não fala assim, entendi seu ponto de vista, mas não concordo. Ele fala assim, né? Você está acabando com não sei o que lá, você está destruindo, não sei o que. Já vira um puta de um quebra-pau. Então, o meio que é a internet, que são as redes sociais, é que faz com que essa teórica desunião, que eu não vejo muito dessa forma, ela acabe sendo uma desunião, se torne uma desunião violenta. E aí, se você pergunta infantil, às vezes é porque não existe essa percepção, tá? Acho que as pessoas deviam estar mais atentas de que, graças a Deus, nós somos todos diferentes, inclusive na direita. Se ela é despreparada para o jogo político, sim, a direita brasileira é sim, talvez eu acho que é muito novo, né? E demorou também.
Em parte porque quando surgiu esse catalisador, que foi o Bolsonaro, as pessoas elas centraram na pessoa, muito mais na pessoa do que na causa. Então aí perdeu-se um tempo também em estruturar partidos ou grupos talvez mais batalhadores, vamos chamar assim, para que as causas fossem explicadas melhor para a sociedade. A gente ficou muito voltado para a figura dele. Putz, ele falou, isso aí, eu concordo e tal. E quem não concordou, mesmo sendo de direita, eventualmente, não concordou fortemente também. Então isso não é bom, né? Quando você amarra tudo numa coisa só, você acaba tendo grandes perdas. Mas isso acontece na esquerda também, independente de qualquer coisa. Nós estávamos conversando outro dia, uma coisa que a gente achou interessante, que aconteceu aqui no Brasil, do lado oposto, pela esquerda. A comunidade LGBT, por exemplo, ela ficou muito amarrada na esquerda brasileira e principalmente em figuras petistas. A partir do momento que essa turma toda afundou durante esses anos todos para trás, você levou junto a comunidade LGBT, né? E aí ficou aquela coisa chata, ficaram só os chatos petistas da comunidade LGBT gritando. Então, isso é um mal que você tem quando você bota todos os seus ovos num saco só. Se você tem uma causa, e no caso a redução do Estado, liberdades individuais, seja lá qual for o seu grande norte, é isso que tem que ser discutido, independente do restante das posições que as outras pessoas têm. Você vai achar muito mais aliados do que inimigos no final das contas. Não acho que ela seja parada no passado, ela é simplesmente ainda imatura. Mas veja, lá fora a direita também é uma bagunça, viu? É difícil. Se você pegar, por exemplo, na Alemanha, os caras não conseguem fazer um partido decente. A AfD é uma bagunça do cacete. Se você for para a Inglaterra, os Tories lá dentro, eles estão tomando uma surra do pessoal que praticamente dos globalistas, vamos chamar assim, que tem uma visão que você olha e fala assim, não, isso aqui não é conservador de jeito nenhum. Os republicanos, você tem as brigas lá dentro entre os magas e os rhinos, que também são muito mais os centrões deles. Se você for para a França, você tem uma dificuldade grande também, você tem uma centro-direita bem pastelzona, e aí do outro lado você tem a Le Pen, e olha que interessante, quando a Le Pen estava indo bem nas eleições, teve muita gente criticando, porque durante a campanha ela teve que fazer uma coisa mais soft, já começaram a falar, eu tô achando que a Le Pen não é isso tudo. Não, ela tem uma necessidade política aí pela frente, que ela tinha que, no mínimo, tentar ser eleita para tirar esse monte de socialista, ou pelo menos o Macron, que a gente já sabia qual que era a pegada dele. Então, não é fácil a direita ser organizada. De fato, para mim, a esquerda ser organizada é muito mais simples, porque de qualquer forma, você tem uma visão de, aspas, interesse coletivo, tá? O Vinícius Souza, grande Vinícius Souza. O Vinícius Souza, ele já tem até uma plaquinha de patrimônio do Saindo da Bolha. Ele pergunta o seguinte, ele já perguntou uma vez, a gente já discutiu um pouquinho sobre isso, a imprensa brasileira ou americana, o que é pior? E é complicado mesmo. Eu tenho para mim que a imprensa americana é muito pior que a brasileira, por incrível que pareça. E ela é pior porque ela é grana lá, assim, descaradamente, entendeu? E hoje, como a grana tá do lado dos progressistas, da agenda globalista, da agenda interseccional, esses caras vão falar só disso o dia inteiro e vão tacar pau nas maneiras mais estúpidas que vocês puderem imaginar. A gente sempre coloca, vocês acompanham por aí, pessoal falando, não existe crise financeira, é que tá na hora de você parar de tomar café da manhã, faz bem para sua saúde. É descarado o negócio. As justificativas para o mal que é feito para a população americana, hoje na imprensa americana, é descarado. O que vai acontecer daqui a pouco é eles falarem, olha, se você morrer mais cedo é ótimo para você, faz bem para sua saúde, porque eles não estão nem aí para o público deles. A grande vantagem dessa história, que a gente sempre fala, o que acontece lá fora mais cedo, mais tarde, acontece aqui, significa que sim, a gente vai para um caminho cada vez mais semelhante a isso, mas que assim que começar a cair lá, vai começar a cair aqui também. Então eu acho que hoje, apesar da pergunta anterior que a gente conversou lá atrás sobre a possibilidade de você ter
uma mudança de padrão editorial só por grana, isso não vai acontecer. Não vai acontecer por um aperto a patrocinador, esse tipo de coisa, tá? Os patrocinadores têm áreas de marketing progressistas, os jornais têm jornalistas progressistas. Isso não vai mudar. E não vai ser porque cortou dinheiro. O que vai acontecer é que eles vão perder espaço falando cada vez para menos pessoas, e aí você vê caras como o Joe Rogan que consegue botar no bolso até a Fox no horário que ele está no ar, tá? Mesmo a Fox sendo conservadora, e a Fox já é a somatória das audiências de CNN com MSNBC e tudo mais. Então as mídias alternativas vão ganhar muito espaço, e esses caras vão falar cada vez mais para menos gente, até o ponto que eles vão estar falando para uma franja pequena aí de radicais interseccionais, pseudo-terroristas na minha cabeça, tá? Esse eu acho que é o nosso caminho. E o caminho da imprensa americana, que está pior que a imprensa brasileira, é esse. Praticamente um processo de autodestruição por falta de público, tá? O Décio Paroli pergunta: de onde saiu esse interesse de vocês por teorias conspiratórias? Olha, Décio, na verdade as teorias conspiratórias vieram pra gente. A gente nunca tinha pensado muito no assunto. E quanto mais a gente... quando a gente escreveu o Trelê, a gente chegou a pensar antes de falar sobre teorias conspiratórias, mas faltava uma estrutura por baixo disso. As teorias conspiratórias, elas começam a aparecer pra gente a partir do momento que você... Trelê, vai. Por isso que o caminho é meio inverso. Porque você começa a ver uma história e você guardou essa história que foi apresentada para você pela mídia de uma maneira diferente, certo? Vamos dizer, aconteceu um fato A. A mídia apresentou esse fato A de certa maneira. Você desconfia. Aí você vai procurar o que tem de verdade sobre esse fato A. Se ele aconteceu dessa forma que ele aconteceu, como disseram. Se aquelas pessoas que geraram o fato A são aquelas que falaram que são mesmo. E aí você começa a achar furo nesse monte de coisa. E você fala, pera, então eu treli e agora entendi direito o fato A. Mas tem um subproduto dessa história. Mas por que não apresentaram o fato A do jeito certo? E isso vai para uma gavetinha, tá? Fica um negócio meio estranho. Mais tarde você tem uma história do fato B e você acaba passando pela mesma situação, porque isso, porque aquilo, etc e tal. Na hora que você olha e você vai pôr na gavetinha, você fala, puxa vida, esse fato A está coligado com esse fato B de alguma forma. Olha, são as mesmas pessoas, são os mesmos caras, é a mesma instituição, etc e tal. E aí você começa a popular as suas gavetinhas e começa a ver as inter-relações. E quando você vê essas inter-relações, começam a aparecer as lógicas conspiratórias. Puxa vida, sempre esse bilionário, sempre essa forma de agir, é igual em todos os países, são sempre as mesmas ONGs e assim por diante. E aí você vai montar as suas teorias conspiratórias. Quando você monta, entre aspas, suas teorias conspiratórias, ou você, como a gente gosta de falar, você adota algumas teorias conspiratórias que você gosta, automaticamente você começa a entrar num processo de aprofundamento sobre aquele tema. Você fica curioso, não tem jeito. E aí a coisa se expande. Então, assim, o interesse em teorias conspiratórias é um subproduto, em certa forma, de Trelê. É aquilo que sobrou, que ficou sem resposta, das razões que você tem para que aquilo que foi apresentado para você de uma forma não deveria ter sido desse jeito, tá? Tem mais uma última aqui. Não, tem mais duas. Cássio, perdão. O que vocês acham dessa coisa de pronomes que discute tanto nos Estados Unidos a ponto das pessoas colocarem isso nas bios dela no Twitter, por exemplo? É difícil não qualificar isso de loucura coletiva, tá? É muito engraçado a pessoa imaginar... É uma inversão de valores gigantesca, né? Porque você tem uma língua que é uma coisa fantástica, que é a maneira com que a gente tem de nos entendermos todos, de saber nos dirigir as pessoas e passar as mensagens corretas, de poder tratar as pessoas com respeito, na verdade. Então, vou dizer, é uma mulher, vou chamar ela de senhora, um homem, vou chamar de senhor, aquela coisa toda. E entender os papéis que as pessoas e as coisas têm dentro da nossa sociedade, dentro da nossa civilização. Essa inversão que está acontecendo hoje, onde... E é muito louco, gente, porque, veja, a cabeça de direita, ela valoriza o indivíduo, certo? A cabeça de esquerda é a favor do pensamento coletivo. Quando você fala, o cara fala assim,
O meu pronome, como tem, eu vi uma mulher outro dia falando, meus pronomes, em inglês, né? Moon, lua. Não faz sentido nenhum. Então a pessoa, ela está estabelecendo os critérios de língua. E isso é uma forçação de barra dentro do indivíduo que nem a cabeça direita aceita. Porque concorda comigo? Eu falar assim, não, tá certo, olha, ela tá lá, ela é um indivíduo, ela quer ser tratada dessa forma. Não é isso. Na verdade, não é o tratamento. Essa é a inversão estranha que acontece. Por mim, eu chamo ela de Moon. Não tem problema nenhum. Ela acha que ela é um lobo da Tasmânia. Tudo bem, não tem problema nenhum. Isso nunca foi um incômodo pra gente falar assim, eu aceito você do jeito que você é, porque você é um indivíduo. Mas o problema é que, a partir do momento que você aceitou a pessoa... assumiu isso como verdade, ela passa a exigir que haja uma alteração nos padrões de comportamento da civilização como um todo. E aí não dá. Para mudar tudo, não. Aí é bem diferente a história. Então, assim, como é que a gente vê a questão dos pronomes? É basicamente um desrespeito à comunicação das pessoas, ao tratamento que se dá civilizado na nossa cultura milenar. É mais do que simplesmente pedir que a pessoa seja tratada de certa forma. Isso aí não é um problema. Isso é exigir que o todo mude por causa de um indivíduo só. E aí isso beira insanidade mental. O que mais? Última. Como é que chama? Como é que chama aqui? Soromagaba. Tudo bom. Então, beleza. Soromagaba. Qual o ideal de vida do seu saindo da bolha com relação ao saindo da bolha? Vocês vivem do podcast? Gostaria de viver dele? Olha, não, a gente não vive do saindo da bolha, não dá nem a pau. Longe disso, imagina. Gostariam de viver dele? A gente gostaria de viver, eu pelo menos gostaria, eu gostaria de só fazer isso. Sim, gostaria. Mas eu gostaria de viver desde que o modelo de negócio não fosse esse, obviamente. Por que isso? Porque, primeiro, a gente depende de plataformas de terceiros. Então, vamos supor que tem 1 milhão de pessoas ouçam a gente no YouTube, a gente está tirando um puta monte de dinheiro lá do YouTube, e aí eu falo alguma coisa de vacina, o YouTube cortou, acabou, certo? E aí eu vou vender lata, né? Então não dá. Primeiro, eu não posso ter um negócio que não é meu. É um negócio que depende da veneta de quem é o responsável pela aprovação de conteúdo em outras plataformas. Não dá para ser desse jeito. Então não existe confiança para que aconteça nesse modelo de negócio. E aí, como a gente falou num dos últimos episódios nossos, ganhar dinheiro ou falar o que é. Hoje a gente prefere falar o que a gente precisa e não ganhar dinheiro a partir disso. Se for possível em algum momento a gente misturar essas duas coisas, é o famoso emprego ideal, tá? O ideal de vida, então, do seu sair da bolha em relação ao saindo da bolha é que um dia ele possa ser autossuficiente, mas não de maneira instável, tá? Não, vamos dizer, cortou-se o YouTube e eu não tenho mais dinheiro do patrocínio do YouTube. A gente não tem nada, a gente ganha, sei lá, R$30 até que desmonetizaram a gente. Mas vamos dizer que a gente tivesse uma puta grana ganhando no YouTube, desmonetizou, tudo bem, por quê? Porque continua tendo doações do Pix, certo? Pois é, só que se você tirou 1 milhão de pessoas que assistiam de você, as pessoas vão esquecer de você, e desse 1 milhão de pessoas, boa parte dos doadores do Pix não vão doar mais Pix, porque não vão lembrar do canal, certo? Então você não só perde na doação, como você perde também na monetização. É muito difícil essa instabilidade para você poder imaginar que você vai poder viver disso nesse modelo de negócio nosso atual, tá? Principalmente se vocês forem considerar que o seu saindo da bolha, o seu saindo da bolha, o Mr. Way e o Rogerão, os três têm mais de 55 anos, tá? 56, 57. Essas são as nossas idades. Então, se juntar tudo aí, dá 100 e tantos anos, 160 anos, 170 anos. Então, a gente tem que se cuidar, tem que tá pronto para alguns sustos que a gente vai ter na vida aí pela frente. Como diz o Mr. Way, a gente está mais perto de morrer do que dos 50. Que coisa terrível. Mas, de qualquer forma, você tem que ter algum tipo de cobertura que, no modelo de negócio atual, onde a gente fala o que a gente quer, não acontece.
Mas quem sabe um dia vem um insight aí e a gente consegue melhorar essa coisa, beleza? É isso aí também. Nossa, eu falei bastante. Eu falei, nossa, não vai dar meia hora e tal. Eu falo pra caramba. Vamos lá, vou fazer então o Jabacito Expresso, né? Vamos fazer o fechamento do programa aqui, pedindo para vocês entrarem lá no site www.saindabolha.com.br, clicar no botão follow ou seguir a gente no Spotify, Podcast Addict, Google Podcasts, Apple Podcasts, ou seguir a gente no YouTube ou no Rumble, tá? Qualquer um dos dois. Likezinho, comentário e sininho lá para seguir a gente. Pede para dar o share no episódio, porque ninguém gosta de nós. E fazer o famoso boca a boca sarado, contando que vocês estão acompanhando o podcast Cabeça Direita Limpinho Supimpa, que detesta, abomina o politicamente correto. Pede também, para não esquecer, se possível, de coração, uma doação no nosso Pix. O código do Pix fica lá no QR Code do YouTube ou a chavezinha é publicada também nas redes sociais, tá? Pode ser 1, 2, 5, 10 milhões de reais pingado não é seco, ou R$1 por episódio, que também ajuda pra caramba. Tem o Apoia-se, apoia.se/saindo da bolha, apoia.se saindo da bolha, onde vocês podem ir lá fazer um planinho de doação, cai no cartão de crédito todo mês, vocês não precisam ficar lembrando de fazer o Pix. O que mais? Até o dia 20, nós vamos estar com a pré-venda aberta, em princípio, se não tiver nenhuma surpresa, estamos com a pré-venda mantida lá no site teoriaconspiratoria.com.br, teoriaconspiratoria.com.br, onde a gente está oferecendo nosso e-book. Tem via Pix, via cartão, via boleto, parcelado, não parcelado, um livro, dois livros com áudio. Tem 500 mil formas de vocês comprarem, se estiverem à disposição e gostarem desse assunto. Teoria conspiratória é um assunto muito gostoso, pelo menos pra gente, tá bom? Vai lá, dá uma olhada no site e vê o que vocês acham. Que mais? Só isso, é isso aí. Fim de semana começando agora, vamos descansar um pouquinho. Eu ia encontrar uns amigos meus esse fim de semana, tava louco pra visitar uns amigos nossos, bater um papo, comer uma pizza, mas infelizmente não vou conseguir. Vou ter que trabalhar e vou ter que ficar com a Lana aqui no final das contas, porque o Mr. Way vai ter que sair para dar um help na família dele. Então, vou ficar preso aqui, trabalhando, mas ficar abraçado com a dona Lana. E eu quero que vocês façam o mesmo. Fiquem com quem vocês amam. Fiquem todos muito, mas super, super bem. Saindo da bolha.